Graça e paz do Senhor Jesus, você que ouve as minhas mensagens, você que está chegando agora, você que ainda não me conhece, você que já é inscrito no canal, você que não é inscrito, você pode se inscrever agora. Eu estou gravando esta mensagem de uma maneira diferenciada do de costume, até porque não é fácil quando nós começamos a enxergar, começamos a ver o que é a vida, o que é a existência, o que é o ser humano aqui nessa terra. E não é fácil quando a gente depara com situações como eu me deparei nessa tarde, quando estive ali no hospital para fazer uma visita e um tumulto muito grande, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, olhando para aquelas pessoas, e eu comecei a ver que muitas das vezes nós não conseguimos, nós não valorizamos os nossos queridos quando eles estão bem, quando estão saudáveis. Nós não valorizamos pessoas que nós não conhecemos. Muitas das vezes a gente passa e nem um bom dia, nem uma boa tarde, e aquele vai e vem, um tromba no outro e nem pede desculpa, e é um tumulto como se fosse aquele monte de pessoas estranhas. E eu comecei a ficar pensando e dei uma saidinha assim, e no canto, né, no lado de fora do hospital, um cantinho assim, eu vi ali um pezinho, um pé de uma pessoa, e eu fui chegando mais perto, e ali estava um senhor com um pano forrado no chão, uma sacolinha do lado, e eu me aproximei daquele moço, ali tão solitário, tão sozinho, e eu fiz uma pergunta para ele. Falei: boa tarde, como o senhor está? E ele balançou a cabeça, tipo assim, né? Você está vendo como é que eu estou aqui? Você ainda me pergunta. Lembrei de Jesus, quando Jesus ele chegou diante daquele homem que estava à beira ali do tanque de Betesda, 38 anos, né? E quando Jesus perguntou para ele se ele queria ficar são, ele simplesmente respondeu: não tem quem me leva até o tanque. E eu olhando aquele moço ali naquele canto, era como se tivesse muito tempo que ele estava ali. E eu peguei um folhetinho, um panfleto, falando do plano de salvação, e entreguei para ele e falei para ele assim: já que o senhor está aqui, ó, tão quietinho, aproveita a oportunidade para que o senhor possa ler essas palavras que está escrito aqui, que vai confortar o coração do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela traz paz para nós. E falei para ele assim: o senhor aceita uma oração? E ele ficou assim meio que rebelde e falou: não, muito obrigado. E aquilo entristeceu o meu coração mais ainda, de ver como aquela pessoa, um ser humano, estava tão distante de tudo, de todos, totalmente isolado. Mas eu percebi que ele começou a ler aquele panfleto, e o panfleto estava escrito que Jesus Cristo é o Salvador, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele cura, ele liberta, ele restaura, ele perdoa os nossos pecados. E eu percebi que aquele moço começou a ler ali com entusiasmo, parece que ele até consertou assim, para ler, e aquilo ali eu glorifiquei o nome do Senhor.
e voltei para o lugar onde estavam as pessoas que comigo a gente ia entrar ali naquele hospital para fazer algumas visitas. Mas eu quero falar para você o seguinte: aquela confusão para entrar no hospital para visitar uma pessoa que talvez quando está boazinha em casa, ninguém nem lembra dela, assim como aquele moço que estava ali do lado de fora. Todos passavam para lá e para cá e não dava conta, ninguém via, ninguém percebeu aquele moço, mas os olhos do Senhor contemplou, e os olhos do Senhor me mostrou aquele homem. E a palavra do Senhor que eu quero deixar, mediante essa visão que eu tive, né, real, que eu vivi nessa tarde, 2 Coríntios, no capítulo 6, a palavra do Senhor fala da abnegação de Paulo em seu ministério. E no versículo 4 está escrito assim: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na minha paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, a direita e a esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como se reconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos. Eu quero falar para você que já conhece a palavra do Senhor. Paulo, ele estava falando ali, olha, que como cooperador na graça de Deus, né? Ele falava, olha, recebeis a graça de Deus, não recebeis a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te no tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. Então não importa, amados, se você está sendo desprezado, humilhado, rejeitado, açoitado, às vezes até, como diz o outro, sendo injustiçados por conta da obra de Deus, por conta do ministério a qual Deus te chamou. Mas olhe à sua volta, fala com o Espírito Santo, me mostra, Senhor, porque infelizmente, amados, tem muitas pessoas que estão como aquele senhor que eu vi ali naquele canto, e pelo que eu entendi, era uma pessoa que conhece a palavra de Deus, é uma pessoa que talvez já andou com Deus, mas por conta das lutas, por conta das adversidades, estava ali, na porta de um hospital, com um mendigo, e o Senhor ministrava no meu coração. Quantas pessoas estão mendigando, porque esqueceram, alguns porque não sabem que existe um Deus que é dono da vida, um Deus que perdoa, que cura, um Deus que restaura, um Deus que traz paz, um Deus que traz alegria, um Deus que restaura a comunhão, um Deus que restaura os valores. É esse Deus que eu apresento para você agora. Olha, onde quer que você esteja, olhe à sua volta, para que o Senhor possa te usar como um canal de bênção. E você que está achando que está sozinho, que está abandonado, e que ninguém te vê, e que ninguém preocupa com você, eu quero falar para você, você não está sozinho, você não está sozinho, porque o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso pastor, Ele não desampara ninguém, e Ele está aí agora falando com você. Não temas, porque eu estou contigo, e não te espantes, porque sou eu o teu Deus. Tão somente levanta-te e anda,
porque, aleluias, eu tenho algo grande para a sua vida, assim diz o Senhor. Então não deixe que a tristeza, a angústia, a solidão, não deixe que as adversidades, as provações venham te parar, venham te isolar, mas que você possa se erguer e saber que você é um canal de Deus, você é um instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas venham ser salvas, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Amém?